Do inscrito é o deputado Paulo Pimenta, que fala pela liderança do Partido dos Trabalhadores, e o seu tempo regimental é de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo esta tribuna, senhor presidente, para destacar uma importante iniciativa no âmbito interno do nosso governo, que está em curso, senhor presidente. Trata-se de um estudo que encontra-se, neste momento, no Ministério do Planejamento, em análise também no Ministério da Fazenda, que busca fazer algumas adequações, senhor presidente, na carreira da CGU, na carreira da Controladoria de Controle da União. A CGU, senhor presidente, foi criada pelo presidente Lula, em 2003, para ser um órgão que ajude a prevenir as falhas na gestão e, principalmente, senhor presidente, um órgão que ajude e dê suporte dentro do governo para as ações de combate à corrupção. Sabe, Vossa Excelência, que nunca na história desse país nós tivemos uma ação tão intensa de um órgão dentro do próprio governo no controle da fiscalização e no combate à fiscalização e ao mau uso do dinheiro público. Mas é preciso, senhor presidente, que esta ideia original da CGU, ela possa avançar. E este projeto, que encontra-se em vias de ser encaminhado para esta casa, pretende, senhor presidente, em primeiro lugar, alterar a nomenclatura de analista para auditor. Este nome, senhor presidente, na realidade, ele é mais do que uma questão de semântica. Ele trabalha na perspectiva da ampliação das competências e das atribuições dos profissionais da CGU, que atuam na área da prevenção, atuam na área da auditoria e, principalmente, senhor presidente, esta alteração de nomenclatura organiza da melhor maneira a carreira da CGU para que ele possa, inclusive, estar num pé de similaridade com os órgãos de controle interno de outros países, que desenvolvem e têm conosco parcerias inovadoras e que podem, sim, a partir desta mudança, ter uma melhor compreensão do trabalho da auditoria feito no Brasil, na medida em que fica um pouco complicado, muitas vezes, explicar a diferença entre o papel de um analista e de um auditor, especialmente porque, do ponto de vista internacional, essa é a nomenclatura utilizada. Mas mais importante do que isso, senhor presidente, sem dúvida alguma, é a ampliação das competências, das atribuições, especialmente a partir da questão do portal da transparência, da lei de acesso a informações, a necessidade da definição de um rol de atribuições aos técnicos da CGU que vão além da tarefa de fiscalização. Portanto, eu quero aqui manifestar publicamente o meu apoio a essa iniciativa. Sem dúvida alguma, a CGU é hoje um dos órgãos mais importantes do controle interno do país, uma referência para os estados e que tem desenvolvido um trabalho da maior importância e que merece todo o nosso apoio, e eu espero que tão logo este projeto chegue na casa, nós possamos encaminhar rapidamente a sua tramitação para que ele possa ser aprovado. Portanto, aqui o meu apoio a este projeto, ao trabalho e aos profissionais que compõem hoje os quadros da CGU. Por outro lado, eu quero, senhor presidente, aqui destacar um tema que tem sido recorrente das minhas manifestações desta tribuna e que ganha relevância neste período de Copa do Mundo. Vossa Excelência sabe que a imprensa do país, especialmente os grandes veículos de comunicação, são pródigos
no seu caráter moralista, são pródigos na sua conduta, muitas vezes buscando se apresentar perante a opinião pública como uma referência, como um exemplo de conduta ética, de postura pautada no interesse público e na transparência. Eu quero dizer, senhor presidente, que, do meu ponto de vista, não existe exemplo maior desta hipocrisia que informa a conduta dos grandes veículos de comunicação deste país do que o tema relativo à legislação no Brasil da propaganda da bebida alcoólica. Especialmente agora, no período de Copa do Mundo, onde vem para o Brasil jornalistas e a imprensa do mundo inteiro, torcedores do mundo inteiro, com certeza eles ficarão surpresos, porque não existe no mundo, senhor presidente, similar de uma legislação que permita uma propaganda de bebida alcoólica como a cerveja no Brasil, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma regulação. Os jornalistas estrangeiros, os torcedores, quando chegarem ao Brasil, ficarão surpresos quando souberem que quando o governo, o nosso governo, tentou criar uma regulamentação para a propaganda da bebida no Brasil, e que encaminhou para esta casa um projeto de lei que tratava da questão do cigarro, ele tratava também da bebida, senhor presidente. E naquela oportunidade, este Salão Verde estava lotado de especialistas, entre eles o Ronaldo Fenômeno, o Zeca Pagodinho, a Juliana Paz, certamente grandes especialistas no tema, que colocaram por pressão uma vírgula no projeto. E a lei passou a dizer que seria regulado no Brasil a propaganda do cigarro e da bebida, vírgula, de teor superior a 13 graus. Ou seja, uma pequena frase incluída na lei para deixar fora a cerveja. Recentemente, senhor presidente, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo no qual o Brasil é signatário, que diz que a principal causa não naturais de jovens no mundo é o trânsito. E que a principal causa de mortes do jovem no trânsito é a associação do trânsito com a bebida. Mais do que isso, senhor presidente, a própria Organização Mundial da Saúde diz que uma das maneiras mais eficazes de reduzir a incidência de acidentes com jovens, de mortes com jovens no trânsito, é a regulação da propaganda da bebida. Senhor presidente, não existe no mundo similar ao que nós assistimos no país. A própria legislação hoje, de maneira tímida, remete para o CONAR, para a autorregulamentação. Em alguns momentos fala da proibição em vincular a propaganda da bebida com o esporte, com esportes olímpicos, com a questão da sexualidade, com a questão da cultura, tudo ao contrário do que na vida real existe no nosso país. Ao ponto, senhor presidente, que um dos principais patrocinadores da própria Copa do Mundo no nosso país é uma marca de cerveja. Senhor presidente, estudos mais recentes demonstram que a evolução fantástica do volume de dinheiro investido na publicidade da cerveja no Brasil fez com que a cada ano aumentasse de forma impressionante o consumo. E esta mesma linha, este mesmo gráfico de crescimento do aumento da publicidade com a cerveja, do aumento do consumo, levou ao aumento das mortes de jovens no trânsito. É diretamente proporcional. Quanto mais estas empresas investem em publicidade, elas obtêm um aumento no consumo e conseguem, por consequência, a cada ano, aumentar o número de jovens no trânsito. Portanto, senhor presidente, não é nenhum equívoco afirmar que quanto mais eles gastam na propaganda da cerveja, mais jovens estão morrendo no Brasil no trânsito.
E qualquer país onde houve uma mudança dessa legislação, o número de acidentes estabilizou ou foi reduzido. E nós, senhor presidente, temos que ter a coragem de aprovar aqui nesta casa uma legislação que enfrente essa hipocrisia. Somente 3 segmentos da sociedade brasileira lucram com a atual situação: a indústria da cerveja, as grandes agências de publicidade e os grandes veículos de comunicação que veiculam esta propaganda. Além desses 3 setores, deputado Mauro Benevides, ninguém mais no Brasil ganha com isso. Esses 3 setores sozinhos, que dependem efetivamente de que nós tenhamos a coragem para acabar com esta situação, hoje exercem grande influência econômica, grande influência política e colocam o país de joelhos frente aos seus interesses. E é chegada a hora, talvez pela repercussão inclusive de tantos jornalistas estrangeiros no Brasil, de que nós tenhamos a coragem de aprovar aqui um dos tantos projetos que tramitam nessa casa, regulamentando a propaganda da bebida no Brasil e reduzindo, senhor presidente, essa situação que certamente nos coloca num ranking dos países aonde mais se investe em publicidade de cerveja, mais se consome, mas, senhor presidente, mais morrem jovens no trânsito. Enquanto nós não tivermos coragem de fazer isso, as campanhas serão como nós enxugarmos o gelo, chover no molhado, porque nós fazemos uma campanha com panfletinhos, com cartilhas, e a televisão faz o trabalho de incentivar o consumo, de criar estereótipos e de cada vez mais transformar o nosso país no campeão mundial de acidentes no trânsito e de mortes de jovens naturais provocados por esta realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.